7. Essência e fenômeno. Chegamos assim à nossa segunda questão. A vida reproduz sempre o velho, produz incessantemente o novo. A luta entre o velho e o novo penetra em todas as manifestações da vida, mas o critério ao qual chegamos expressa apenas de um modo geral a exigência de que o conteúdo seja justo e que, por causa desta generalidade, ainda não ainda não pode fornecer uma real unidade de medida. Se quisermos chegar à necessária concreticidade da medida, devemos introduzir e examinar, ainda que brevemente, a dialética do fenômeno e a essência. Escreve Marx, abre aspas, toda ciência seria supérflua se a essência das coisas e sua forma fenomênica coincidissem diretamente, fecha aspas. Dado que Marx se refere aqui ao ser que está na base do reflexo científico da realidade, e já que o ser que está na base da ciência e da arte é objetivamente idêntico, esta relação entre fenômeno e essência deve valer igualmente para o reflexo estético. Mas aqui também volta a surgir a diversidade, ou melhor, a oposição que existe entre os dois tipos de reflexo no interior da identidade da realidade objetiva refletida. A tendência fundamental do reflexo crítico, do reflexo científico, é separar claramente fenômeno e essência. Basta recordar, sobretudo, a expressão matemática de certos fenômenos físicos. Mas também nas ciências sociais, a forma fenomênica imediata é superada, por exemplo, no caso do preço e do valor em economia, a fim de se atingir uma compreensão conceitual adequada da essência. É evidente que, mesmo quando a finalidade científica é investigar com exatidão o caso singular, como no exemplo que citamos do diagnóstico em medicina, o caso singular definido com precisão científica pode e deve também ter superado as formas fenomênicas imediatas que contém, pois só assim o conhecimento da essência encontra sua aplicação mais exata possível. De tudo isso, deriva que o reflexo científico da realidade deve dissolver a ligação imediata entre fenômeno e essência, a fim de poder expressar teoricamente a essência, bem como as leis que regulam a conexão entre essência e fenômeno. A expressão geral assim obtida deve, por certo, ser sempre aplicável aos fenômenos, conter em si as suas leis. Mas, exteriormente, vista precisamente pelo lado do fenômeno, esta unidade pressupõe uma anterior separação, que é também mantida no que diz respeito à imediaticidade do fenômeno. É óbvio que este fato produz uma aproximação tanto maior à realidade objetiva quanto mais precisa for a separação da qual falamos. Não casualmente, portanto, Lenin define como precioso o desprezo de Hegel pela ternura para com a natureza e a história. É igualmente óbvio, por outro lado, que no processo do trabalho artístico a singularidade imediata do fenômeno é igualmente superada. As diversas espécies de naturalismo são antiartísticas e dissolutoras da forma precisamente porque, ao refletirem a realidade, não querem nem podem superar essa singularidade das formas fenomênicas imediatas. Para evitar qualquer mal-entendido, observaremos brevemente que, falando de destruição da forma ou de ausência de forma, não pensamos em uma destruição da estrutura formal em geral, o que seria impossível, mas na destruição do caráter estético da forma. Já Hegel observou corretamente que, por ausência de formas, deve-se entender a falta da forma justa. Mas, no processo do trabalho artístico, a superação da singularidade da forma fenomênica indica tão somente o ponto de partida, a separação consciente entre fenômeno e essência, a enérgica conquista e elaboração do essencial. Sob este aspecto, o trabalho artístico segue um caminho similar ao do reflexo científico. Mas, ao passo que este último permanece, como vimos, na nítida separação entre forma fenomênica e essência, o processo de superação que se realiza na obra de arte é uma superação no sentido literal hegeliano da palavra, ou seja, é ao mesmo tempo uma destruição, uma conservação e uma elevação a nível superior. Foi Goethe, mais uma vez, quem primeiro formulou com clareza esta peculiaridade do reflexo estético. Na passagem que citaremos, ele não fala expressamente na arte, é verdade, mas com nossas anteriores análises demonstram que a debilidade de Goethe na metodologia das ciências naturais consiste precisamente no fato de que tenta aproximá-las muito da estética. Por isto, o que lá era uma debilidade torna-se aqui o mérito de um precursor. Diz Goethe, abre aspas, existe um empirismo sensível que se identifica intimamente com o objeto e torna-se, portanto, autêntica e verdadeira teoria, fecha aspas. Inclusive, estilisticamente, salta à vista o contraste com Hegel. Em Hegel temos a polêmica irônica contra a sensibilidade, em face da realidade imediata. Em Goethe, o empirismo sensível.
Este contraste ilumina vivamente a relação entre a forma fenomênica imediata e a essência, respectivamente, no reflexo científico e no artístico. A generalização artística e científica, como observamos várias vezes, seguem caminhos diversos. Na questão decisiva da relação entre fenômeno e essência, a especificidade da arte manifesta-se no fato de que a essência se dissolve completamente no fenômeno, e, na obra de arte, jamais pode ela assumir uma forma autônoma, separada do fenômeno, ao passo que na ciência pode estar separada dele conceitualmente as íntimas ligações lógicas, metodológicas e objetivas entre uma e outro não devem suprimir essa separação conceitual. A arte se revela, assim, mais próxima da vista da vida do que da ciência. Isto corresponde à verdade enquanto a destruição consciente da figura autônoma da essência sublinha, na estrutura da realidade, o momento pelo qual a essência tem existência real apenas no fenômeno. Mas a sua aparência, já que esta imanência da essência no fenômeno tem qualidades muito diversas na vida e na arte. Na realidade, fenômeno e essência formam uma unidade real, realmente inseparável, a grande tarefa do pensamento sendo a de extrair conceitualmente a essência dessa unidade, tornando-a assim cognoscível. A arte, ao contrário, cria uma nova unidade de fenômeno e essência, na qual a essência está contida e imersa no fenômeno, tal como na realidade e, ao mesmo tempo, penetra todas as formas fenomênicas de tal modo que, em sua manifestação, o que não ocorre na realidade mesma, elas revelam imediata e claramente sua essência. A ciência e a arte, portanto, transformam em algo existente para nós a relação recíproca que existe em si na realidade, entre fenômeno e essência. A especificidade da arte, porém, consiste no fato de que a impressão imediata parece conservada à estrutura da realidade, que ela consegue emprestar evidência imediata à essência sem lhe dar, na consciência, uma figura própria separada da forma fenomênica. Também essa característica da forma artística reflete um lado importante da realidade objetiva. Apenas o idealismo e o ceticismo negam a realidade do fenômeno, a aparência. A ciência, retornando ao fenômeno após ter extraído a essência, confirma-lhe conceitualmente a realidade. O mesmo é feito pelo materialismo dialético, que eleva a consciência à praxis científica. Diz Lenin, abre aspas, em suma, o inessencial, o aparente, o superficial desaparece mais frequentemente, não é tão sólido, tão firme quanto a essência. Por exemplo, o movimento de um rio, a espuma em cima e as correntes profundas embaixo, mas também a espuma é a expressão da essência, fecha aspas. E ainda, aparência é a essência em uma de suas determinações, em um de seus aspectos, em um de seus momentos. A essência parece ser precisamente isto. Aparência é o aparecer da própria essência em si mesma, fecha aspas. A especificidade do reflexo artístico da realidade é a representação desta relação recíproca entre fenômeno e essência. Representação que faz surgir diante de nós, porém, um mundo que parece composto apenas de fenômenos, mas de fenômenos tais que, sem perder sua forma fenomênica, seu caráter de superfície fugidia, aliás, precisamente mediante sua intensificação sensível, que em todos os momentos de movimento e mobilidade permitem sempre que se perceba a essencialidade imanente ao fenômeno. A particularidade que, como centro do reflexo artístico, como o momento da síntese de universalidade e singularidade, supera estas em si, determina a forma específica de generalização do mundo fenomênico imediato, a qual conserva suas formas fenomênicas, mas as torna transparentes, propícias à ininterrupta revelação da ciência. As manifestações evidentes deste caráter das obras de arte naturalmente eram há muito tempo conhecidas pela teoria, mas, durante longo tempo, induziram que se rechaçasse a falsidade da arte, a que ela fosse considerada como sendo uma forma preliminar e primitiva do conhecimento. Então, somente o desenvolvimento da dialética na filosofia clássica alemã levou ao reconhecimento e à valorização positiva desta real peculiaridade da arte, como seu caráter essencial e determinante. Diz Hegel, abre aspas, a forma da intuição sensível pertence à arte, que confere à verdade a forma de representações sensíveis. Essas representações, como tais, têm um sentido e uma significação que ultrapassam a esfera puramente sensível. Não se propõe toda a vida, através desses meios sensíveis, tornar inteligível o conceito em toda a sua universalidade, pois é precisamente a unidade do conceito com o fenômeno individual que constitui a essência do belo e de sua produção por obras de arte.
E, de acordo com isso, assim resume a definição do belo. Fecha aspas. E, de acordo com isso, assim resume a definição do belo. Abre aspas. O belo se define, por isto, como o aparecer sensível da ideia. Fecha aspas. Este foi um grande passo à frente no sentido da justa compreensão do fato estético. Mas também aqui, como sempre, os juízos e as intuições geniais de Hegel são deformados pelo seu idealismo. Já nos referimos ao fato de que, em sua concepção do fato estético como intuição, admite apenas na intuição uma superação da representação, mas não do conceito. Portanto, nega que o conteúdo da arte contém em si, como um momento superado, a universalidade concreta, realmente explicitada. Deste modo, ele está de pleno acordo com sua filosofia da história da arte, que transforma a arte num estágio superado no curso de desenvolvimento da história humana. Mas a contraditoriedade deste princípio revela-se bruscamente quando trata dos grandes artistas pertencentes aos períodos que, segundo a estrutura de seu sistema, já haveriam ultrapassado a arte, em particular quando se trata de Goethe. Mas esta contradição penetra também em suas considerações teórico-estéticas. Hegel define o verdadeiro como sendo a ideia, e esta só é ideia universal pelo pensamento. Mas, abre aspas, a ideia também deve se realizar exteriormente e adquirir uma existência determinada enquanto objetividade natural e espiritual. Fecha aspas. Isto ocorre apenas no belo, abre aspas, desde que, assim exteriorizada, a verdade se oferece imediatamente à consciência e o conceito permanece inseparável da manifestação exterior. A ideia não é só verdade, como também é beleza. Fecha aspas. Qualquer conhecedor de Hegel vê que ele realiza aqui o mesmo salto mortal da ideia à realidade que se verifica no conjunto do sistema, no momento da passagem da lógica para a filosofia da natureza, e que, deste modo, mistifica todas as passagens e todas essas relações. Embora reconheça mais claramente do que todos os seus predecessores a dialética de fenômeno e essência na estética, Hegel encontra-se diante do falso dilema, ou rebaixar a arte a uma mera forma preliminar do pensamento, ou elevá-la à essência da própria realidade. A causa última desta antinomia, deste retrocesso de suas grandiosas sugestões dialéticas, deve ser indubitavelmente buscada na concepção sistemática e idealista de Hegel, no fato de que necessariamente lhe falta a teoria do reflexo, mas um papel não indiferente é desempenhado também pelo fato de que Hegel, repetimos, não obstante as esplêndidas sugestões, não leva em conta a especificidade da generalização estética, que também considera universal na arte em um sentido puramente lógico-filosófico. Deste modo, escapa-lhe a peculiaridade estética da dialética de fenômeno e essência. Deste modo, desconhece a importância da particularidade na construção daquele mundo que a arte cria como reflexo da realidade, daquela particularidade que permite, e é a única a permitir, a fundamentação teórica da autonomia da arte e sua colocação no mesmo nível da ciência e da filosofia. Um importante passo à frente com relação a Hegel pode ser encontrado na teoria estética de Belinsky. No ensaio, a ideia da arte, que pertence ao período de transição do hegelianismo ortodoxo à filosofia materialista, ele fornece a seguinte definição, abre aspas, arte é a intuição imediata da verdade, ou um pensar por imagens, fecha aspas. O importante nesta lacônica formulação é que ela abarca os dois lados do problema, tanto a unidade do pensamento e a atividade artística, quanto o caráter específico da arte. O termo imediaticidade, precisamente em sua aplicação à estética, deriva naturalmente de Hegel. Mas, anexando a este conceito de pensar por imagens, Bilinski consegue formular a autonomia da arte de um modo muito mais decidido do que fora possível a Hegel. De fato, a intuição hegeliana, considerada quase como categoria específica da estética, contém a priori a subordinação hierárquica com relação à representação e ao conceito. Hegel somente no que diz respeito Hegel tentou transformar a rígida hierarquia em relação dialética tão somente no que diz respeito à representação, mas não ao conceito. Corresponde a isto o fato de que, em sua filosofia da história da arte, a relação entre religião e arte seja concebida como um modo muito mais dialético do que uma relação contraditória antinômica entre arte e filosofia. O fato de deixar este problema sem solução traz naturalmente consequências, neste campo, para a dialética de fenômeno e essência. Ao contrário, se Bilinski fala de pensar por imagens, isto implica colocar a arte no mesmo plano do pensar por conceitos. A debilidade da definição de Bilinski reside no fato de que, no tempo em que a formulou, mantinha-se no plano gnoseológico preso à identidade de sujeito-objeto, e não chegar a conceber o reflexo da realidade objetiva.
Ele diz, abre aspas, tudo que existe, tudo que chamamos matéria ou espírito, a natureza ou a vida, a humanidade, a história, o mundo, o universo, tudo isso é pensamento que pensa a si mesmo, fecha aspas. Este ponto de partida, idealista objetivo, obriga Belinsky a fundamentar tudo sobre tal pensamento, considerado como objetivo no sentido da identidade sujeito-objeto. E, por isto, em realidade, ele podia, quando muito, definir o processo artístico, mas não o fato estético objetivo, dado que, em sua definição, inexiste a relação com a realidade objetiva real. Ela capta certamente um momento importante no fato estético, mas tão somente um momento. O grande passo à frente dado por Belinsky em relação a Hegel, portanto, consiste em ter fundado teoricamente a igualdade de direitos do fato estético, bem como, mediante o termo imagem, a sua especificidade. A segunda definição, ao mesmo tempo, distingue nitidamente a concepção da universalidade na arte e na ciência. O fato de que se trate de pensamento significa que uma e outra abarcam igualmente a universalidade. O fato de que sejam pensar por imagens estabelece a autonomia do fato estético. O termo imagem é inadequado porque ofusca a distinção entre singularidade e particularidade, já que ambas podem ser concebidas como imagem. A definição de Belinsky não oferece nenhuma indicação que possa estabelecer entre elas uma definição teórico-estética. Isto o impede de elaborar corretamente uma dialética de fenômeno e essência, sobretudo porque o termo pensar atenua e confunde, de certo modo, os limites entre generalização artística e universalização filosófica. Em outra obra, Belinsky busca definir mais concretamente a arte e, em alguns detalhes, aproxima-se mais de sua essência, sem, contudo, superar inteiramente a debilidade fundamental daquela famosa definição. Diz Belinsky, abre aspas, o objeto da arte é universal, mas, a fim de não permanecer como uma ideia abstrata, universal na arte, bem como na natureza e na história, deve-se distinguir em fenômenos orgânicos separados. Por isto, toda obra de arte é algo particular, distinto, mas penetrado pelo conteúdo universal e pela ideia. Na obra artística, a ideia deve se fundir organicamente com a forma, tal como a alma com o corpo, de tal modo que destruir a forma significa destruir a ideia e vice-versa, fecha aspas. No trabalho crítico, em muitas de suas análises particulares, Belinsky traça com exatidão muito maior este limite entre particular e singular, mas aqui tratamos apenas da teoria da estética. Por outro lado, a fórmula do pensar por imagens, ainda que seja fundamental no sentido que indicamos, circunscreve intelectualmente conteúdo e forma. Essas debilidades da teoria de Belinsky se acentuam naturalmente na aplicação que dela fizeram, depois dele, outros pensadores. Não é um acaso, por exemplo, que os grandes continuadores de sua obra, Chernyshevsky, Dobro, Lyubov, não tenham partido dessa definição. De fato, a definir a essência da arte, a dissertação de Chernyshevsky, a relação estética entre arte e realidade, na qual a nova posição materialista em face da realidade é pela primeira vez colocada no centro da concepção estética, não parte do conceito do pensar por imagens, mas do conceito da imitação, da reprodução da realidade. Estes cursos na história da teoria estética se fazia necessário a fim de demonstrar de outro ponto de vista que uma demonstração gnoseológica da autonomia da arte ao lado do conhecimento científico da realidade só é possível sobre base de uma teoria materialista do reflexo. De fato, tão somente a concepção dialético materialista permite captar conceitualmente nessa relação recíproca de essência e fenômeno a proximidade da vida e, ao mesmo tempo, a separação da vida cotidiana, o retorno à imediaticidade que ocorre precisamente como decorrência de sua superação, a presença constante da essência, a qual, porém, não se coagula em forma autônoma. Os pensadores que analisamos demonstram como os esforços grandiosos realizados antes do surgimento do materialismo dialético não atingiram a plena compreensão destes problemas. As considerações feitas sobre a dialética da essência e do fenômeno levaram-nos a concretizar esta doutrina em outro importante ponto. Nessa dialética, de fato, conseguimos explicar a real peculiaridade do reflexo estético da realidade, tanto em sua concordância como em sua oposição ao reflexo científico. Pretendemos agora concretizar ainda mais as definições obtidas, de modo a fazer com que este caráter do reflexo estético surja claramente nas definições mais decisivas, nas manifestações mais decisivas que dele decorrem.
Através dessa concretização, poderemos também deduzir da teoria do reflexo mais claramente do que até agora foi possível a essência da originalidade estética.